Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André. Eu vim falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro Série D, falar um pouquinho da história, principais goleadores, curiosidades, campeões, enfim. Vou começar falando da história para dar um panorama geral para vocês. Bom, a Série D surgiu depois que teve uma mudança no regulamento da Série C. A CBF mudou o regulamento, fazendo com que menos equipes participassem da própria Série C. A Série C agora contaria com menos equipes no seu torneio, né, na sua competição, e a CBF, para que essas equipes não ficassem sem disputar um torneio nacional, um torneio organizado pela própria CBF, eles optaram por criar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro e que eles denominaram de Série D. A ideia inicial deles era que tivessem 40 equipes e que essas equipes fossem selecionadas a partir do seu próprio ranking na CBF, assim como seu desempenho em Copas, em outras competições e até mesmo levando em consideração os estaduais. Bom, na primeira edição, na inauguração da Série D, já teve problema, porque eram para ter 40 equipes e só tiveram 39, porque nenhuma equipe do Acre se dispôs a jogar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a inauguração da Série D, por diversos motivos, mas acabou não tendo um representante, o Acre, na Série D, e acabou fazendo com que a primeira edição tivesse apenas 39 equipes disputando-a e buscando a sua vaga para a Série C. Acabaram que essas equipes foram divididas em 10 grupos e de forma regionalizada, para que evitasse muito os desgastes em viagem, já que era de fato uma competição maior, com mais equipes, com uma variedade maior de estados, galera do Amazonas jogando com o povo lá no sul. Então, para evitar um pouco esse desgaste, essa divisão de grupos ela foi mais regionalizada para ajudar de fato na logística dos jogos e das viagens não ficarem tão longas. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eram 10 grupos regionalizados, né, com 4 equipes. Os 2 melhores de cada chave, né, de cada grupo, passavam para uma fase de mata-mata, e lá eles disputavam esse mata-mata até chegar na semifinal, e que consideraria os 4 que seriam promovidos para a Série C, e ali eles definiriam quem seria o campeão se enfrentando, enfim, uma coisa que a gente está acostumado a ver. Em 2011, eles tiveram uma mudança nesse formato. Ao invés de 10 grupos, agora seriam 8, e a fase eliminatória começaria nas oitavas de final. Antes era um pouco diferente, mas agora a gente teria uma mata mais arranjado, com oitavas, quartas, e aí semis e final já com as equipes que seriam consideradas as que estariam subindo para a Série C. Bom, em 2014, a gente mais uma mudança na competição. Os cruzamentos que antes eram regionalizados, que nem eu comentei lá atrás, eles deixaram de ser regionalizados e passaram a levar em consideração a campanha das equipes na própria Série D, que é uma coisa importante porque você beneficia de fato quem está jogando melhor, quem teve de fato a melhor campanha, quem se portou melhor na competição, e você dá essa pequena vantagem aí para os melhores colocados. Então essa mudança aconteceu em 2014. Bom, em 2016 a CBF ampliou a Série D. A CBF ampliou o número de equipes que participariam da Série D. Ela aumentou para 48 clubes, mas ainda teve pressão das federações estaduais para ter mais equipes, e ela acabou confirmando a participação de 68 equipes para a edição de 2016 da Série D. E já na edição de 2020 foi criada uma fase preliminar com 8 clubes em formato mata-mata, com 60 equipes entrando direto, que é o formato que a gente tem até hoje. E como é que é o formato de hoje, para dar um panorama melhor para vocês? 64 equipes na Série D, em 8 grupos com 8 participantes. Então você aumenta o número de partidas de cada equipe, você tem a primeira fase e a segunda fase, e você aumentou-se também o número de jogos. Então são 8, que nem eu comentei, são 8 grupos com 8 participantes, partidas de ida e volta, e com os 4 melhores se classificando para o mata-mata. E aí a galera do grupo 1 vai enfrentando a galera do grupo 2, a do grupo 3, o grupo 4, o grupo 5, o grupo 6, o grupo 7, o grupo 8. Sendo que o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o
terceiro, respectivamente, de cada grupo. E eles vão se enfrentando, vão se enfrentando, vão se enfrentando até chegar, de fato, nos semifinalistas e nos finalistas. Bom, antes de eu falar sobre artilheiros e campeões, eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades que a Série D proporcionou pra gente, principalmente as curiosidades um pouquinho mais... as brigas que tiveram ao longo dessas edições aí da Série D. Bom, eu comentei já anteriormente que a primeira briga foi essa questão do Acre na inauguração da Série D não ter nenhum representante na própria Série D. Podemos considerar como briga ou não, mas o fato é que aconteceu. Porém, na segunda edição, em 2010, já teve um problema, porque o América do Amazonas era a equipe que chegou no final da Série D e acabou perdendo. Só que eles não ficaram com a segunda colocação. E eles não ficaram nem mesmo com o acesso, porque eles foram punidos com 6 pontos por escalarem o atleta Amaral Capixaba de forma irregular nas quartas de final contra o Joinville. Então eles acabaram perdendo esses 6 pontos por terem escalado esse jogador nos 2 jogos, né, obviamente. E aí eles acabaram ficando em 8º lugar. Eles perderam esses 6 pontos e ficaram em 8º lugar, perderam o seu acesso. E sabe quem ficou com o acesso do lugar do América de Amazonas? O próprio Joinville. O Joinville ficou em 4º lugar, ele acabou subindo e tomando a 4ª colocação e ficou com a vaga na Série C para 2011. Isso foi em 2010. Em 2011 a gente já teve outra polêmica, porque o 13 ele conseguiu o acesso sem nem ter chegado nas semifinais. Eu vou explicar o porquê. O clube paraibano ele herdou a vaga do Rio Branco, que foi excluído porque ele acionou a justiça contra a interdição da Arena da Floresta, que foi um problema que se teve na época. E o 13 também tinha acionado a justiça comum para garantir a vaga, e aí ele ficou também suscetível a receber uma punição da CBF. E aí ficou uma briga generalizada praticamente, porque ficaram essas ações na justiça. De um lado, o Rio Branco por conta da interdição da Arena da Floresta e o 13 para garantir essa terceira divisão. Isso só foi se resolvido em 2013, quando os 2 clubes e a CBF entraram em um acordo no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, garantindo a participação das 2 equipes na Série C, que acabou contando, ao invés de 20 equipes, já que o regulamento já tinha mudado, que nem eu comentei lá no começo, para 21. E o que ocasionou também que a Série D de 2014 tivesse 41 participantes, porque teve um rebaixado a mais da Série C. Tanto que eu vou comentar aqui, quando eu for falar de quem subiu e quem foi rebaixado, vocês vão ver que nos rebaixados de 2013 vão ter 5 rebaixados ao invés de 4. Vamos falar agora sobre os campeões da Série D e as equipes que foram promovidas para a Série C do ano seguinte, as equipes que foram rebaixadas para disputar a Série D também. Eu vou fazer uma tabela e vou falar só os campeões aqui, então eu vou deixar um espaço aqui para colocar na edição aqui a tabela com as equipes que subiram para a Série C e as que foram rebaixadas para a Série D, e vou falar aqui os campeões da Série D. Em 2009, o São Raimundo do Pará inaugurou o campeão da Série D. Em 2010 foi o Guarani de Sobral. Em 2011 o Tupi. Em 2012 o Sampaio Corrêa. Em 2013 o Botafogo da Paraíba. Em 2014 a Tombense. Em 2015 o Botafogo, dessa vez de São Paulo. Em 2016 o Volta Redonda. Em 2017 o Operário do Paraná. Em 2018 o Ferroviário. Em 2019 Brusque. Em 2020 Mirassol. Em 2021 Aparecidense. E em 2022, até o momento da gravação desse vídeo, não temos ainda definido o campeão da Série D. Os jogos entre América de Natal e Pouso Alegre ainda vão começar. Da data que estou gravando esse vídeo, eles começam amanhã. Então ainda temos aí a definição do campeão da Série D, mas já temos sim as equipes que vão disputar a Série C de 2023 e as que vão disputar a Série D também de 2023.
Bom, eu queria falar uma curiosidadezinha, já que eu falei que eu queria falar de curiosidade. Então, antes de eu falar dos artilheiros, eu queria falar uma coisa sobre o público, sobre os maiores públicos em jogos da Série D. Porque o Santa Cruz detém o recorde de maior público em um jogo da Série D e detém, na verdade, 7 dos 10 jogos do top 10, na verdade. Então o Santa Cruz tem um jogo na nona colocação, na sétima, na sexta e da quarta até a primeira colocação. Então, o jogo de maior público, 59.966 no empate entre Santa Cruz e 13 em 2011. Lembrando que a maioria desses jogos vão de 2009 a 2011, com exceção para alguns jogos. Um jogo que aconteceu em 2015 entre o River do Piauí e o Botafogo de São Paulo no Albertão. E um jogo desse ano entre Santa Cruz e Tocantinópolis no Arruda, que aconteceu no dia 7 de agosto. E, obviamente, como o Santa Cruz é líder nesse ranking, tem 7 dos 10 jogos como mandante com maior público, então o Arruda aparece 7 vezes, aparecem uma vez o Castelão, o Albertão e a Arena da Amazônia. Bom, vamos falar agora sobre os artilheiros. Eu vou falar sobre os artilheiros ano a ano e depois eu falo dos maiores artilheiros. Vou tentar passar mais rapidinho, né, já que eu estou extrapolando o meu tempo aqui. Em 2009, o Michel Parintins do São Raimundo teve 10 gols. Em 2010, o Danilo Pitbull do Guarani de Sobral teve 11. Em 2011, dividiram na artilharia Fernando e Marcinho Beija-Flor por Cuiabá e Oeste, respectivamente, também com 11 gols. Em 2012, Nino Guerreiro pelo Craque com 13. Em 2013, Ademilson do Tupi com 12. Em 2014, Nena do Brasil de Pelotas com 8. Em 2015, Jô do São Caetano com 12. Em 2016, Manuel do Altos com 10. Em 2017, Eduardo e o Everton empataram pelo Atlético Acreano e o Princesa de Solimões, respectivamente, com 9. Em 2018, Edson Carius do Ferroviário com 11. Em 2019, Júnior Pirambu do Brusque com 10. Em 2020, o Wallace Pernambucano e Zé Love por América de Natal e Brasiliense, respectivamente, com 12. E em 2021, Gabriel Santos da Caldense com 13. Como a edição de 2022 ainda está em andamento, não podemos cravar ainda o artilheiro da Série D. E os maiores artilheiros da história da Série D: o Aleilson tem mais gols, com 29, ele que participou em 2013 e aí de 2015 a 2019. E nas duas últimas edições, a última aparição dele, o último clube dele, na verdade, foi o Trem, na edição desse ano, de 2022, com 29 gols. Em segundo, o Nonato, que participou de 2011 a 2016 e em 2018 e 2019, sendo que o último clube dele foi a Aparecidense, ele tem 26 gols. Em terceiro, o Manuel, que participou de 2016 a 2020, o último clube dele foi o Altos, ele tem 25. O Wallace Pernambucano, que foi artilheiro pelo América de Natal, que inclusive foi o último clube dele na Série D nesse ano, tem 22 gols na Série D. Em quinto, a gente tem um empate entre Ademilson e Alex Henrique. O Ademilson participou de 2011, 2013 e 2019, e o Alex Henrique 2013 e de 2018 até 2021, sendo que o último clube do Ademilson foi o Tupi e do Alex Henrique foi a Aparecidense. Os dois têm 21 gols. Com 20, a gente também tem um empate entre Eduardo e Joelson, eles que participaram de forma até meio simultânea. O Eduardo participou de 2012 a 2014, 2016, 2017 e 2021, ano passado, né? E o último clube dele foi o Juazeirense. E o Joelson, que participou em 2010, 2015 e de 2017 até 2020. O último clube dele foi o Central, os dois com 20 gols. E nono, a gente tem o Leandro Cearense, o Matheus Oliveira e o Zé Love empatados. O Zé Love jogou de 2020 a 2021 e o último clube dele foi o Brasiliense. O Matheus Oliveira jogou 2012, 2014, 2018 a 2020 e 2022. O último clube dele foi o São Raimundo do Amazonas. E o Leandro Cearense, que jogou 2010, 2013 e 2014 e de 2019 até 2022. O último clube dele foi o Icasa. Esses três têm 19 gols. E bom, esse foi o panorama geral da Série D, um pouco da história, algumas curiosidades, algumas questões
jurídicas aí que tiveram, artilheiros, até um pouquinho de público. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no joinha aqui embaixo. Comenta se vocês gostaram ou não, se ficou faltando alguma informação. Comentem quem vocês acham que vai ser campeão da Série D, se vai ser o América de Natal ou se vai ser o Pouso Alegre. Comentem sugestões para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem. Se vocês estiverem gostando, siga a gente nas nossas redes sociais. Lá vocês ficam sabendo das nossas próximas transmissões e até mesmo nossos futuros vídeos. E a gente vai trazendo cada vez mais um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.